Irmãos, bom dia. Ah, eu, Antes de mais nada, quero afirmar que estou mudando um pouquinho a minha teologia, que eu aprendi desde cedo no seminário e desde que quase me converti, quando diz lá em Pedro que os elementos abrasados desfarão a terra, fogo, vai esquentar tanto, né? Então acho que eu estou puxando para esses dias aqui o cumprimento daquela profecia lá, né? Quente, né, gente? Graças a Deus. Nós estamos aqui hoje concluindo o curso que vocês optaram, que nos foi oferecido. E hoje é o nosso último encontro. É uma pena, pelo menos eu lamento. Faz parte, né? Orar, pensar em oração é alguma coisa muito especial. Não é o fim, é apenas o fim desse módulo aqui, 2 meses. Porque oração, como foi nos apresentado já desde o início, vai para a eternidade. Nós temos um Deus soberano, Pai, Ele é eterno. E nós vamos continuar conversando com Ele para toda a eternidade. Não é a motivação da fonte, mas se você estava com uma expectativa de receber assim um certificado, um diplominha, isso vai ficar para o fim da eternidade, tá? Porque vai ser lá que a gente vai parar de conversar com o nosso Pai, lá no final da eternidade. Né? O tema, não sei se você ainda lembra do tema que o motivou a estar aqui para esses encontros, que nos foi colocado, a oração de um servo a um Deus soberano. Diante de tudo que nós conversamos aqui, ouvimos, eu queria acrescentar um pouquinho mais, dizendo o seguinte: não só a oração de um servo a um Deus soberano, mas também a oração de um filho a um pai amoroso. Foi conversado aqui muito o detalhe de que temos um Deus justo, a quem devemos temer, a quem nós devemos respeito. Isto é, diante da soberania dele, da justiça dele, isso é sempre. Mas eu creio que nós também temos ouvido muito do Pai amoroso que temos. Quão grande é a sua graça, quão grande é a sua preocupação conosco. Nós vamos continuar temendo o nosso Pai amoroso. Mas como Deus soberano, Ele mantém toda a sua justiça, toda a sua seriedade. Mas, gente, eu estava ainda pensando hoje de manhã. Deus sorrindo. Quem sabe dando uma risada. Talvez para você e para mim, que, quem sabe, fomos criados de um jeito de que parece que sorrir, dar uma risada é alguma coisa assim que não é para gente séria. E ainda mais para Deus. Você imaginou Deus hoje de manhã rindo de nós aqui? Por que Ele faria isso? Ou rindo conosco, não é de nós. Nós vamos ter aqui um resumo. 30 minutos. Eu vou marcar. Quando chegar nos 30, eu paro. Se eu conseguir, muito bem. Aí nós vamos ter um intervalo. O intervalo que não vai acompanhar a sirene aí, tá? Então, 9 horas, intervalo.
9h10, voltamos. Melhor, né? É o calor, né? 10h10, nós retornamos para um período de 30 minutos de perguntas e respostas sobre o assunto. Então, se você tem uma pergunta, olha, está aqui, ó, telefone. 991955339. Pode usar. Se você tem, então, o zap aí da Lilian, da Lil, pode mandar uma pergunta, tá? Se você já tem aí o zap dela, então fica aí à vontade de fazer a pergunta que você julgar a respeito do conteúdo aí do curso, alguma pergunta que gerou dúvida para você. Se isso não acontecer, nós temos algumas perguntas, tá? E alguns dos preletores vão responder para vocês. Bom? 30 minutos, perguntas e respostas. Tá? E depois, de novo, se você perguntou, perguntou. Se respondemos, aí depois temos um outro período muito especial. O momento que nós vamos orar e adorar a Deus. Né? Esse tempo. Então, queremos ser bastante aqui práticos e principalmente nesses minutos que já não são mais agora 30, já são 25 que eu tenho. Então, eu queria aqui resumir um pouquinho aquilo que talvez não é o mais importante desses estudos. Não estamos aqui fazendo equivalência de nenhum assunto e de nenhum preletor. Apenas alguns dados aqui que talvez sejam relevantes para a gente lembrar. Isso do meu ponto de vista. Se fosse outro que estivesse aqui, talvez iria mencionar alguns outros detalhes. Tá? Mas um momento de curso desse, gente, bastante relevante para a nossa vida. Orar, como diz o texto bíblico, não pode parar. Orar sem cessar. Ore sempre. Esse é o desafio para nós. Então, nós estamos aqui num aprendizado constante do que estamos aí orando. Então, eu queria deixar, se eu conseguir, nesses 25 minutos, 5 aspectos aqui a respeito, então, desse resumo daqui sobre oração. Primeiro, oração é uma conversa, um diálogo, que a iniciativa foi de Deus para conosco. Foi Deus que desejou e deseja conversar com cada um de nós. É desejo dele. Ele é um Deus inteligente, amoroso, sábio, perfeito, nos criou à imagem dele. E um dos aspectos é a comunicação. Ele queria comunicar conosco. E desde o princípio a gente sabe que ele começou conversando com Abraão, com Adão e Eva, e depois na história ele continua conversando, mas sempre ele tomando iniciativas em alguns momentos, inclusive cruciais. Momentos onde há pecado, onde há desobediência, ele toma a iniciativa. Então eu queria dizer, gente, orar é conversar com esse Deus soberano. Privilégio nosso. Ele tomou essa iniciativa. Foi ele que fez com que você e eu soubéssemos a realidade dele, o amor dele, da justiça dele. Ele se interessa para que nós possamos conversar, dar retorno a ele num diálogo com ele. Tá? Então esse é um aspecto que eu creio que é importante nós lembrarmos, que não é apenas orar, não é apenas um momento assim, sabe, uma prática da minha religião. Mesmo que em muitos locais se usa desta maneira. Ou mesmo, muitos de nós, em alguns momentos,
usamos assim. Agora eu vou orar. Agora eu vou entrar no meu quarto. Agora é hora de eu fazer a minha chamada hora silenciosa ou devocional. Eu marquei, tem até um cântico que diz, já cantei muito no passado, eu marquei um encontro com Deus. Gente, tudo isso é válido, mas é mais do que isto. É o privilégio de saber que eu tenho esse Deus soberano que quer ouvir a mim. Ele quer falar com você e comigo. Ele nos fez assim. Então é um privilégio. Por isso, eu vou temê-lo. Mas não aquele medo que me separa dele, como Adão que pegou e foi fugir, se esconder lá atrás do pé da bananeira. Então, o primeiro aspecto que eu queria relembrar aqui é justamente esse. Nós temos um Deus eterno, que por toda a eternidade, Ele quer manter conversa conosco. Um diálogo conosco. E vai chegar uma hora que, inclusive, Ele vai nos levar para presencialmente estarmos com Ele, continuar a conversar. Continuar a ouvi-lo. Continuar a estar com Ele para sempre. Hebreus diz que Deus nos falou de várias maneiras diferentes. Usou várias pessoas, usou anjos, usou o próprio Filho, usou profetas, usou sacerdotes, usou até uma mula. Deus fala, Deus se comunica. Então, nisso, Deus é pessoal. Não é apenas um ídolo, algo que a gente imagina, aquele velhinho, aquela ideia que talvez muitos se têm visto no próprio texto bíblico, quando você faz algo que você possa ver pela fé, é que nós vamos agradá-lo. Um outro pensamento, um segundo pensamento, eu diria, que é uma conversa que eu vou dizer assim, está debaixo de uma revelação de Deus para conosco progressiva. Deus foi se falando, se mostrando, se comunicando para nós. Desde a entrada do pecado, Deus foi necessário, Ele em vários momentos, agir com justiça, nós vemos no texto bíblico, mas Ele foi se comunicando e mostrando quem Ele era. Muito dentro do livro de Gênesis, você vai notar a expressão de Deus Todo-Poderoso. Chega em Êxodo, Deus diz assim para Moisés, numa referência ao povo ali, o povo não me conhece como o eu sou, o Eterno. Por isso eu quero me apresentar a eles como eu sou, o Senhor. E assim, a história bíblica. E é interessante que nessa progressão desse Deus que fala e conversa, você vai notar que tem pessoas na Bíblia que viveram experiências de oração, de conversa com Deus diferentes. Nós vemos muitas experiências. Deus falando, por exemplo, com Jacó. Jacó teve visões. Vê uma escada. Anjos vêm conversar com ele. E isto várias vezes. Chegou ao ponto de Deus falar assim, eu estou querendo arrumar uma briguinha com Jacó. E luta com Jacó. Conversa com Jacó. Dá a chance dele sair vivo. Conversa. Conversa. Comunicação. Nós vemos vários exemplos aí de pessoas que viveram uma experiência de oração. Então, como aquele que não orava muito. Esse foi Neemias. Ele não fazia grandes orações. Mas ele não ficava muito tempo sem orar. Sem jogar para Deus um zap.
falando com Deus. Conversa. Deus, está acontecendo isso. Deus, está assim. Deus, eu estou com medo. Deus, dá um jeito naquele pessoal. Frases. Nós vemos Daniel numa experiência que ele até desmaia. Nós vemos Isaías num momento de glória, de adoração, que ele conversa ali com Deus e Deus fala para ele, olha, Isaías, nós temos um trabalho para fazer, quem que vai? E ele, no fim da conversa, fala, bom, manda eu vou. Essa comunicação foi algo que Deus foi se mostrando, se revelando, e nós vemos então, de maneira diferente, que isso foi progressivo. Quando a gente olha a forma de Deus atuar espiritualmente no povo de Israel, é diferente do que na igreja. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo nos coloca que tanto um quanto o outro é povo de propriedade exclusiva de Deus. O Velho Testamento, inclusive, tem um momento com Moisés que o povo fala assim, Moisés, nós não queremos falar com Deus. Fala você, nós temos medo. E Deus deu uma dura mesmo, porque queria criar neles o sentimento de temor da presença dele. Um Deus sério, diante daquilo que eles estavam fazendo. E aí nós temos os sacerdotes, os intermediários, o sumo sacerdote. Mas chega o Novo Testamento, tudo isso vai para Jesus. Para Jesus. Agora de maneira pessoal, na igreja. Agora você é membro da igreja, você é membro da família do Senhor, você tem essa liberdade. Agora nós temos o trono da graça que nos está acessível. Agora nós podemos ter o privilégio de orar, não em nome de qualquer sacerdote, mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É por isso que Jesus, ele fala a respeito disso. Tá? Quando você falar com o Pai, tenha o privilégio de usar o meu nome. Um nome que tem autoridade. Um nome que faz diferença. É interessante que Jesus trouxe principalmente essa informação no momento da ceia, daquele jantar pascal. E ali eles estavam ficando como que, Jesus, o Senhor está falando umas coisas que nós não estamos entendendo. Para onde o Senhor vai? E Jesus disse assim, eu vou deixar vocês órfãos. Até daqui a pouco. Vem o Espírito Santo. Mas enquanto ele não vir, a hora que você falar com o Pai, lembra? Fala em meu nome. Eu estou sentado do ladinho dele. Eu posso interceder. Gente, é diferente Velho Testamento para o Novo. Agora, não vamos confundir. Deus se revelando, se mostrando, até chegar em Jesus, e essa é a nossa terceira informação aqui, de que essa conversa com o Pai é uma conversa aberta para nós. Aberta. É uma conversa através de Jesus com a sua vinda, pelo seu exemplo, pelo seu ensino para nós. Ele nos deixou ensino. Ninguém deixou para nós o ensino de como se faz, como se ora, e também em palavras, como mestre. Ninguém fez isto como Jesus. Deus. Ele vem e abre para nós esse caminho. O véu se rasgou lá no santuário na sua morte, ali naquele momento de entrega, depois ali ressurreição. Temos esse caminho então aberto para falar com o nosso Deus e Pai. E com ele a gente pode falar qualquer assunto. Qualquer assunto. Está frio? Ó Deus, dá uma aquecida. Está calor? Deus, um gelinho aí vai ajudar. Deus, eu estou angustiado. Deus, eu estou ansioso. Deus, eu estou com medo. Eu tenho essa liberdade. Deus, eu estou até com raiva. Eu estou irado. A liberdade que temos de chegarmos ao trono da graça com o coração aberto. Essa é a liberdade que nós ganhamos. Nós temos privilégios espirituais através da vinda de Cristo que nós nem mencionamos, nem
lembramos, tão fácil esquecer. Gente, temos a presença do Espírito Santo aqui conosco. Mesmo com essa quentura toda, o Espírito Santo vai conosco hoje. Temos o ensino dele. Temos a liberdade de, mais uma vez, falarmos com o Pai na autoridade de alguém que conseguiu, pela sua própria vida, sentar à direita dele. E ele está ali para nos ouvir. Como diz 1 João, nosso advogado. Como diz em Romanos, ele intercede por nós. O próprio Espírito Santo, no mesmo contexto de Romanos 8, a gente vai orar, não sabe, ele ajuda a gente. Ele interfere. Ele atua. Ele nos ensina. Um quarto aspecto aqui, que gostaria de relembrar, de conteúdo tão maravilhoso que temos recebido aqui dentro desse curso, é que esta conversa, ela precisa estar sob a autoridade das Escrituras, da palavra. Orar de acordo com aquilo que nós estamos lendo na palavra. Isto é, quando nós conversarmos com o Pai, use o texto bíblico. Aquilo que você sabe, aquilo que você está estudando. Ele vai gostar de ouvir que você está lendo o livro dele. Que você está lendo a palavra dele. E com base no que está escrito, então você vai falar: Senhor, Tu és meu pastor, o Senhor falou isto. Eu preciso de pastos verdes, águas tranquilas, Senhor. O Senhor falou que haveria de nos guiar por caminho de justiça. O Senhor disse que com a sua vara o seu cajado. Quem fez isto? Quem nos deu o exemplo? Jesus. Jesus estava orando, jejuando. Sai desse momento. Aparece o diabo. Transforma a pedra. Ele diz o quê? Está escrito. Está escrito. Está escrito. E nas 3 vezes que ele ali reage àquelas tentações malignas, ele diz, está escrito. E usa Deuteronômio. Usa livro de Salmos. Aliás, até o diabo usou Salmos. A autoridade das Escrituras é fundamental para nós orarmos. As nossas orações, como Jesus orou. Pai, por favor, faça a tua vontade, custe o que custar na minha vida. Pai, se possível, o Senhor pode mudar essa situação? Eu gostaria que o Senhor mudasse, mas eu me submeto. O Senhor quer diferente? Faça a tua vontade. Faça aquilo que o Senhor diz que é o melhor. Aquilo que é o teu plano. Porque nós estamos aqui para os planos dele, não os nossos. Quais são os seus planos para frente? Não é bom sabermos que podemos nos entregar a ele? Entrega o teu caminho, confia, e ele vai fazer o plano dele. A vontade dele é boa, agradável, perfeita. Então eu posso me entregar a ele. Eu posso descansar naquilo que ele fala na sua palavra. Portanto, nós vamos precisar sempre uma vida de estudo da palavra. Como nós ouvimos aqui, quando Jesus ensina, Senhor, livra-nos do maligno. Livra-nos do mal. Livra-nos do nosso próprio coração enganoso, dos meus desejos, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Livra-nos, Senhor, de pecar contra Ti. Como é que eu faço isso? Pela Escritura. Está escrito. Pela fé, eu vou viver. Eu não entendo, mas eu confio. A Escritura está falando, eu creio nela. Eu posso vencer os meus próprios desejos, a minha carne,
aquilo que o texto bíblico diz, as obras da carne, através das Escrituras. Na medida que eu quero decididamente conhecer e praticar e orar em cima disso. Todos vocês que têm participado das reuniões de oração às 7 horas, salvo quarta-feira, às 7h30, esse tem sido o modelo. Orando em cima do que o texto bíblico tem sido colocado para nós. Orar sobre aquilo. Nós tivemos um ótimo exemplo aqui com o Fernando. Ele fez isso conosco, pegando um texto aqui, e vários de nós aqui estávamos orando em cima daquilo que os versículos estavam dizendo. É isso. Conversar com o Pai é privilégio. Mas como é bom conversar numa conversa que ele entende porque a gente está falando o que ele deixou escrito para nós. Por quê? Porque ele quer que eu conheça e pratique e use isso na nossa vida. Em Efésios, falando assim, você quer viver uma vida segundo a vontade de Deus? Estou disposto, ele fala, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Gratidão, louvor, submissão. O texto está falando ali de uma vida cheia do Espírito. E como diz Colossenses, o mesmo, vamos dizer, pensamento, só que ali ele não fala cheios do Espírito, ele fala cheios da palavra. Queremos que o Espírito Santo interceda por nós? Ele vai usar a palavra. Ele precisa que eu tenha a palavra. Ele quer me fazer lembrar. Aliás, Jesus diz, eu vou enviar o outro Consolador, igual, e ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho falado com vocês. Por isso, eu vou à palavra, ele me faz lembrar, ele me traz. Gente, esse é um momento para nós, como foi colocado aqui também, de intimidade com Deus, por esse tempo de meditação que nós usamos na palavra. Salmo 1 diz, medita sempre, o tempo todo, lembra o que o texto está dizendo. Você está ouvindo quem? Versículo 1, bem-aventurado, feliz, quem não anda no conselho, mas anda no conselho da palavra. E nela medita. Foi isto que Deus disse para Josué. Josué, Moisés morreu. Mas olha, eu deixei uma orientação, Moisés deixou orientação, e olha, medita. Sabe o que é meditar? Sei que já foi ministrado aqui, mas eu diria, é aquele momento de nós curtirmos a presença de Deus. Curtir os pensamentos de Deus. Aliás, a palavra no texto, num dos textos originais, vai trazer para nós aquela ideia da vaca lá, comendo grama lá, ruminando. Tá? Ela come, e depois chega uma hora, deita lá e traz de volta. É pensar os pensamentos de Deus. Meditar. Sabe a experiência de Maria aos pés de Jesus? Marta estava correndo para todo lado. E Jesus falou assim, deixa ela aqui. É hora de meditar. É hora de estar aqui comigo. E o quinto e último pensamento que devemos pensar em termos de oração, irmãos, é priorizar a intercessão. Amamos a Deus e amar o próximo. Nós vemos muito na Bíblia. A tendência, às vezes, nossa é, começo a oração, vejo toda a minha lista familiar, todas as minhas necessidades. Dr. Russell Shedd, ele num curso sobre oração, ele fala, aplique o que diz em Atos capítulo 1, sobre testemunhar. Jerusalém, Judeia até os confins da terra. Ele falou, orar deveria ser, começar nos confins da terra. Depois você vai chegando mais perto. Então você ora pelo mundo,
Você ora Brasil, você ora São Paulo, você ora Campinas, você ora família. Nós. Começa de lá para cá. Começa pedindo que Deus abençoe. Lá. Porque se deixar, é só o meu joelho que eu vou falar para Deus. Só a minha necessidade. E quantos estão precisando da nossa intercessão? O apóstolo Paulo pediu: orem por mim. Eu preciso de coragem. Jesus precisou. Ele falou: Pedro, ora. Pedro dormiu. 2 momentos tão especiais da vida de Pedro, de Tiago, de João. Transfiguração e Monte das Oliveiras. Nas 2 vezes eles dormiram, quando era momento para oração. O desafio para nós: orarmos, conversar com Deus. Deus, por favor, tem gente sofrendo. Eu tenho irmãos em Cristo que estão precisando. Quero interceder por eles. Quero pedir realmente pelas suas vidas. Aliás, nós temos alguns personagens bíblicos, inclusive cito Samuel, que disse assim: o povo havia feito uma decisão errada e ele disse para o povo: eu não posso deixar de orar por vocês, senão eu estarei pecando. Eu vou ensinar para vocês o que vocês devem fazer, mas longe de mim deixar de orar por vocês, vou pecar. Por isso, o desafio para nós é usar do privilégio de ver a necessidade dos outros, porque foi isso que Deus fez conosco. Ele tomou a iniciativa de amor para conosco, ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro, a nossa necessidade. E nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Graças a Deus, porque nós podemos conversar com um Deus soberano, um Pai amoroso, e nós vamos fazer isso nesse momento. Vamos orar. Grande Deus, temos poucas palavras para mencionar quão grande é o Senhor. Cantamos até isto, Senhor. Mas não temos condição de dizer quão grande de fato é o Senhor. Usamos palavras que, do nosso vocabulário, um Deus que é todo-poderoso, onisciente, onipresente, eterno. Mas Deus, de fato, é pouco. E obrigado porque, não obstante tanta grandeza, também grande é o seu amor para conosco. Sua graça, a sua misericórdia que já se renovou na vida de cada um de nós aqui nesta manhã. Senhor, obrigado, porque Tu és nosso Pai. Obrigado por esses domingos que temos estado aqui juntos, Senhor, pensando no Senhor, na possibilidade que temos, no privilégio que temos, na responsabilidade que temos de conversar com o Senhor. Senhor, obrigado por isso. Nós o respeitamos, amamos e queremos continuar a servi-lo. Senhor, que bom que o Senhor nos dá o privilégio, sempre como Jesus falou, e faz nos lembrar de intercedermos, de orarmos, através desse nome tão bondoso, o nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Ok, como falamos, nosso intervalo. Voltamos daqui a pouco para as nossas perguntas e respostas. Se você não fez e tem uma pergunta, então tem aqui esse telefone aqui. Tá bom? Bom, gente, a gente vai então começar esse tempo aqui de perguntas e respostas. Queria começar aqui então uma pergunta para o Natanael. Em Lucas 22, 41, está escrito que Jesus se ajoelhou.
Vemos nas Escrituras que ajoelhar-se não era a única postura adotada pelos adoradores na Bíblia, mas também vemos o salmista dizer: ajoelhemos diante do Senhor, Daniel e outros. Há uma importância na postura física ao orarmos? De alguma forma isso afeta a nossa oração? Bom dia, irmãos. Bom, de fato, as Escrituras falam não somente a respeito de orar de joelhos, mas ela explora basicamente as principais posições que nós temos. Então, a Bíblia fala sobre orar de pé, sobre orar sentado, sobre orar deitado, sobre orar prostrado, que seria exatamente deitado de barriga para baixo, sobre orar deitado de barriga para cima. Então, a Bíblia fala de muitas formas de orar e isso enfatiza o quanto a oração é importante. Todas essas expressões físicas de como orar não são exclusivamente da fé judaica e cristã, mas sim daquele caldeirão cultural do Antigo Oriente Próximo. Era comum que esse tipo de linguagem corporal na expressão da fé acontecesse. Então, há como que uma forma comum no meio daquele povo, no meio daquela cultura, de se expressar em termos de oração. Você tem alguns textos bíblicos que convocam a oração, valendo-se especificamente de colocar-se de joelhos e de prostrar-se, que por si só enfatizam justamente, através de uma linguagem corporal, a sua submissão àquele a quem você está se dirigindo. No entanto, quando nós olhamos no Novo Testamento o ensino sobre oração, especialmente o que o Senhor Jesus nos ensina, e tivemos a oportunidade de explorar aqui, a posição a qual você ora não é colocado como um imperativo para o valor da sua oração, mas sim a condição do seu coração diante de Deus e a ausência de uma hipocrisia por trás dessa oração. É o que o Senhor Jesus nos diz logo antes do Pai Nosso. Vai para o seu quarto, fecha a porta, ora, e o seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Qual o valor, então, efetivamente, que isso tem para a vida do cristão? Uma oração de joelhos, uma oração prostrada, eventualmente tem a capacidade de te dar um foco maior, uma condição maior, de te colocar na condição de eu não estou simplesmente andando, eu não estou simplesmente dormindo, eu não estou fazendo outra coisa, senão absolutamente focado diante do meu Rei, do meu Senhor e Redentor, comparecendo diante dele em oração. E através de uma linguagem também física, você é capaz de comunicar ao seu Criador a sua submissão a ele. Isso como algo meramente religioso não tem valor, mas como expressão de um coração redimido, que comparece diante do seu Pai genuinamente, tem valor tal qual as palavras que saem dessa boca. Obrigada, pastor Natanael. Agora para o pastor Osvaldo. Deus escuta a oração de um incrédulo? Bom dia. Interessante, ao mesmo tempo simples essa pergunta. A resposta poderia ser muito simples. Sim ou não. A questão é se de fato a pergunta requer uma resposta sobre a disposição de Deus em ouvir meramente ou atender ao pedido daquele que ora, sendo ele um incrédulo. Tem um aspecto mais amplo, nós sabemos que Deus ouve a todos, mas isso não significa que ele responde às orações daquele que dirigem a ele algum pedido. Uma questão relevante aqui é se de fato ele é um incrédulo, ele nem ora. Então, na essência, nós entendemos que o ímpio, o incrédulo, na sua condição, ele não dirige a Deus a sua oração. Ao dirigir a Deus a sua oração, ele deixa de ser um incrédulo. Então, ele se coloca perante o Deus, crendo que Deus é capaz de atender ao seu pedido. Ao mesmo tempo, é importante a gente considerar que, na teologia bíblica da oração, Deus
ouve a oração conforme a sua vontade. Deus ouve a oração do justo, não porque ele alcançou uma posição de destaque especial para que seja ouvido por Deus, mas sim porque ele é justo perante Deus e ora, conforme nós vimos aqui ao longo desse curso, conforme a vontade de Deus. Essa é a oração que Deus ouve. Mas eu quero considerar aqui um exemplo que nós temos em 1 Samuel, que é o caso de Saul. Se vocês se lembram, Saul, ele faz uma oração a Deus, entretanto, ele não é ouvido. Eu vou ler aqui em 1 Samuel 28:6, que diz assim: consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. A razão pela qual Deus não ouviu tem a ver com a sua vontade ou o próprio pecado de Saul. Então essa oração Deus não ouve, ele não tem nenhuma obrigação em ouvir, ainda que seja dirigida a ele. Então, a oração dirigida sem fé do incrédulo, se é que ela existe ou é possível, talvez no formato de uma reza para obter algum favor de Deus, mas sem que essa pessoa tenha qualquer relacionamento com Ele, acho que Deus não ouve, nem pode ser considerada uma oração, especialmente no sentido de relacionamento com Deus. Então, Ele ouve os que se encontram na sua vontade, que oram conforme a sua vontade, revelada na sua palavra, mas eu diria que ele não ouve a oração de um incrédulo, porque um incrédulo não tem fé para dirigir a Deus o seu pedido, então ele não o faz. Obrigada, pastor Oswaldo. Agora para o pastor Carlos, como saber se estou usando de vãs repetições nas minhas orações ou se estou sendo persistente, como no exemplo que Jesus usa da viúva do juiz em Lucas 18, 1-5. Em Mateus, creio que vãs repetições é tentar mudar a Deus, a vontade de Deus. Eu quero cansar Deus, porque aí, ele cansado, ele atende. No caso de Lucas, ele está ensinando sobre perseverança, não desanimar. Agora, é interessante que a oração, aparentemente não respondida, aquela que a gente fica esperando, Deus não está tão preocupado em responder aspectos, eu diria, exteriores da nossa vida, o dia a dia da nossa vida. Mas é o que Ele está fazendo em nós, à medida que Ele fala. Espera, não desanime, eu estou aqui. Então a oração é muito mais Deus trabalhando no nosso íntimo. E aí, no caso de Lucas, a busca da justiça de Deus e não necessariamente aquela que eu julgo que Deus precisaria me dar resposta. Tá? Então, eu diria que devo manter o assunto com Deus, sendo a vontade dele, ele vai fazer, com certeza. Tá? Mas não é tentar mudar aquilo que é o plano de Deus. Como Jesus fez, Senhor, por favor, faça a tua vontade. Não me dê o que eu estou pedindo, se não é o melhor do teu plano para mim. Obrigada. Vamos aqui a mais uma pergunta, agora para o pastor Natanael novamente.
Por que nós oramos antes das refeições? Isso está na Bíblia. E ainda, quais os indicadores ou evidências que demonstram que a vida de oração está em crescimento? Beijo da refeição. Bom, meus irmãos, a primeira pergunta, então, a respeito da orar antes das refeições. Espero que os irmãos ainda mantenham esse excelente hábito de piedade, uma vez que é uma coisa que pode estar sendo perdida em alguns lares. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, quando Paulo fala aquilo que o Espírito diz expressamente nos últimos dias a respeito das características de indivíduos que estão absolutamente distantes de Deus. No versículo 3, ele diz o seguinte: esses indivíduos proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. É interessante como que Paulo atenta contra a iniciativa desses homens insolentes. A razão pelo qual o que eles fazem é absurdo é o fato de que aquilo que nós consumimos foi Deus quem fez. E por Deus ser o Criador, tudo aquilo que eu toco, tudo aquilo que eu uso, tudo aquilo que eu consumo, eu devo a Ele gratidão das mãos de um Deus soberano. Isaías capítulo 56, se eu não me engano, nos fala a respeito de Deus como aquele que dá sabedoria para o lavrador cuidar da terra. Que Deus, ele é o mestre, efetivamente, que lhe dá esse entendimento. O fruto que nós recebemos da terra, a sabedoria que colhe, a tecnologia que foi desenvolvida, tudo isso depende do Criador. Não somente isso, mas os salmos nos dizem que do Senhor é a terra, tudo que nela há, o mundo, tudo que nele existe. De modo que não há nada nesse mundo que nós possamos utilizar que não tenha como fonte última o próprio Senhor, como fonte primeira o próprio Senhor. Que não seja o próprio Deus que autorize a sua existência e faça chegar na sua mesa. Então você pode até achar que porque você trabalhou muito, agora você vai ter filé mignon na sua mesa. Mas se tem filé mignon, ou se tem acém, ou se não tem carne, se vai ser o miojo, procede do Senhor e deve ser recebido com ação de graças. No caso daqueles indivíduos, a proibição deles era religiosa. E mesmo diante de uma proibição hipócrita religiosa, a atitude do cristão foi Deus quem fez. E se foi Deus quem fez, o homem não proíbe. Os animais que consumimos pertencem ao Senhor. As sementes, os grãos, as folhas que consumimos pertencem ao Senhor. E o fato dele bondosamente tê-los encaminhado até a nossa mesa deve nos colocar em oração diante dele, em gratidão diante dele. Além disso, para aqueles que têm filhos, essa é uma excelente forma de você mostrar para eles quem é o Senhor daquela casa. Que a comida que eles estão comendo é o Deus que vocês servem, que colocou ali. É um excelente testemunho. A segunda pergunta a respeito de como a vida de oração pode ser evidenciada na vida desses crentes, de como ela está crescendo. Objetivamente, é claro, nós poderíamos considerar outros parâmetros, mas creio que poderíamos pensar em frequência e conteúdo. E, obviamente, frequência e conteúdo atrelados a um coração que está genuinamente inclinado aos interesses de Cristo. Então, em primeiro lugar, a vida de oração nas Escrituras, ela não é apresentada como algo esporádico. Nós já vimos nesse curso o conceito de orar sem cessar, de falar com Deus, de viver um relacionamento com Deus. Isso é algo constante, isso é algo diário, isso é algo em que acompanha você, não simplesmente no momento devocional, mas ao longo do seu dia. Através de petições, de intercessão, de ação de graças. A sua vida é vivida diante de oração, diante de Deus. Então, frequência é um qualificador de se a sua vida de oração tem se desenvolvido. Se você não ora, ou se você ora pouco, é muito provável que você não esteja se desenvolvendo nessa área. Por outro lado, o conteúdo também. Como nós sabemos se as nossas orações estão alinhadas às intenções de Deus? Deus se revelou, Ele se fez conhecido a nós conhecemos a palavra de Deus. O quanto o conteúdo das suas orações estão harmonizados, testemunham, expressam o conteúdo que Deus revelou na sua palavra. Porque em sua palavra estão
expressos claramente quem Deus é, o propósito dele para o mundo, a forma como você foi envolvido nisso, as intenções de Cristo para a sua igreja, para os incrédulos, o quanto você conhece isso está presente na sua oração, e o quanto a sua oração simplesmente dá vazão àquilo que preocupa o seu coração, a ansiedade, aquilo que você quer ver acontecer, a situação que você quer ver mudar. Então, quanto mais as suas orações estão carregadas das intenções de Cristo, mais isso demonstra a vida de alguém que tem crescido em comunhão com o Senhor e que tem se desenvolvido nessa vida de oração. E isso, obviamente, vai nascer não de um coração legalista e religioso, mas sim de um coração que tem amado ao Senhor, crescido em amor ao Senhor, e por conta disso, esse conteúdo e essa frequência se veem mais claramente. Obrigada. Aqui temos uma pergunta para o pastor Oswaldo sobre jejum. Quando lemos o Velho Testamento, percebemos existir uma ligação entre orar e jejuar. Temos o caso de quando Davi jejuou e orou pelo filho doente. Esther pediu a Mordecai que o povo orasse e jejuasse. Qual o propósito do jejum? Jejuar torna a oração mais efetiva? Porque oramos sem jejuar, mas existe propósito no jejum sem oração? Boa pergunta. Aliás, boas perguntas. Bem, eu começaria dizendo que em nenhum lugar das Escrituras há alguma indicação de que Deus está mais inclinado a ouvir as nossas orações quando as associamos ao jejum, ou quando jejuamos e oramos, ou oramos em jejum. No Velho Testamento, além desse exemplo citado aqui, a experiência de Davi, que orou numa situação especial e jejuou, nós vemos vários outros exemplos de homens, pessoas que oravam e jejuavam por conta de uma situação específica, seja ela calamidade, sofrimento, angústia. E eles oravam e se colocavam nessa condição por si mesmos e também pelo seu povo, especialmente pelo povo de Israel. Por exemplo, Neemias, diante de Jerusalém desolada, destruída. Nós encontramos no texto bíblico Neemias orando muitos dias, e esses dias foram dias de sofrimento, de choro, de angústia, de clamor, de confissão, súplicas, num contexto, numa atitude de jejum. E ali ele clamava a Deus pela misericórdia do Senhor, que ela se manifestasse. Daniel, por exemplo, e eu gosto muito desse texto bíblico, onde Daniel diz assim, capítulo 9, versículo 3, novamente, quando ele entendeu que a palavra do Senhor revelava ao profeta Neemias, ele entendeu então que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. E aí nós lemos, eu, Daniel, me prostrei para o Senhor Deus, supliquei a Ele com oração e jejum, e também me vesti de pano de saco e coloquei cinzas sobre a minha cabeça. O que especialmente se revela nessa atitude de Daniel é um coração contrito, angustiado por uma causa grande, uma grande causa, seu povo. Mas ele havia entendido o juízo de Deus que se manifestaria dessa maneira. Então, Daniel também jejuou e orou para que Deus tivesse misericórdia do povo de Israel. Em vários casos, isso é interessante, o que a gente vai perceber desses e outros casos é que o jejum era associado à oração de súplica ou intercessão. No Novo Testamento, e obviamente que eu não tenho tanto tempo aqui para
falar mais sobre essa questão, mas no Novo Testamento, oração e jejum estão associados a arrependimento e confissão. Então, no exemplo da profetisa Ana, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 37, deixa eu dar uma olhadinha lá. (2, 37) de Lucas diz assim: e vivido como viúva até os 84 anos, já era bastante idosa, nunca deixava o templo adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Parece que era um estilo de vida, era uma prática comum. Ela se colocava ali no templo em adoração e súplica para orar e falar com Deus. Então vejam um elemento aqui associado a essa oração e jejum, adoração. Mas obviamente que não é o gesto em si, não é o abster-se de um alimento ou por um período menor ou maior, que de fato deve caracterizar a oração daquele que se dirige a Deus. Mas o jejum pode ser, sim, uma atitude que reflete aquilo que Deus espera para atender, para ouvir, ou mesmo a condição necessária daquele que ora, daquele que fala com Ele. O que a gente vê muitas vezes nos nossos dias é o entendimento de que o jejuar em si comove o coração de Deus. Não. Obviamente que não dá para entender que somente a prática do jejum faz com que Deus se mova e responda. Então o jejum está sempre associado a uma súplica, a uma confissão, a uma adoração. E separadamente da oração parece que não faz nenhum sentido, quer olhando para esses exemplos do Velho, quer do Novo Testamento. Então, jejuar e orar pode indicar a sinceridade, a humildade daqueles que estão orando e a natureza crítica. A desolação de Jerusalém, a necessidade de consertar a vida em algum aspecto. Enfim, a teologia do jejum é a teologia que prioriza, a teologia de jejum é uma teologia de prioridades na qual nós temos a oportunidade, então, de expressar em uma devoção intensa, sincera ao Senhor, as preocupações da vida espiritual. Esse é o foco principal. Não é o meu prazer, meu deleite, meu conforto, mas sim é um aproximar-se mais de Deus, é ouvir o que Ele tem a dizer. Leiam depois, Hebreus capítulo 10, 19 a 22. E eu aplico sobre esse texto o seguinte: jejuando ou não, é esse acesso que nós temos ao Pai, em qualquer situação, para recebermos dele o seu favor e levarmos a ele as nossas aflições e os nossos pedidos. Obrigada, pastor Oswaldo. Então é Hebreus 10, 19 a 21, que é como uma lição de casa. Agora nós temos aqui uma pergunta do pastor Carlos, é uma pergunta simples, mas eu já vi muitas pessoas manifestando essa dúvida. Precisamos terminar a oração com "em nome de Jesus" ou não? Eu vou ser rápido, por causa até do nosso tempo. Tem isso na Bíblia? É uma ordem? Ou é costume? Com quem se aprendeu? Com quem eu aprendi? Desde o berço. Jesus ensinou sobre oração.
chamada oração Pai Nosso. Tem isso lá. Nas orações que o apóstolo Paulo fala em Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, ele não fala, quando você terminar, por favor, não esqueça de entregar o cartãozinho de Jesus. Aliás, se você vai fazer uma visita, seja ela para quem for, em termos até profissionais, negócio, um parente, a hora que você chega, o cartãozinho você dá na entrada, não na saída. A sua apresentação. Está errado? Não. Se você quiser começar, pai, eu estou aqui porque Jesus falou que eu posso conversar com o Senhor agora debaixo da autoridade do nome de Jesus. Gente, ele diz, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está falando daqui de algo que o nosso Pai é, tudo em função daquilo que o Filho fez por nós e que cria esse acesso que nós temos então a Ele. É o que eu diria. Você quer começar a sua oração orando em nome de Jesus? Faz. Você quer terminar em nome de Jesus? Faz. Você quer citar o Novo Testamento com tudo que Jesus é? Faz. É o reconhecimento, então, da autoridade dele. Você pode mencionar no começo, no meio, no fim. Do meu ponto de vista, não há nada que impeça isso de acontecer. Mas já deixaram para nós esse legado. Olha, por favor, se você não terminar em oração em nome de Jesus, você já notou? Parece que a oração não acabou. Então precisa acabar. Precisa fechar em nome de Jesus. Amém. Todo mundo dizendo amém. Tá? Então, é a minha opinião. Não há um texto bíblico falando taxativo com relação a isso. Ótimo, obrigada. Direto, objetivo, prático. Vai funcionar assim. Eu vou fazer uma última pergunta e nós temos aqui algumas outras perguntas. E quem quiser mandar mais, mesmo no período da tarde, eu já tenho meu telefone aqui. A gente vai depois, como Ministério de Oração, fazer essas perguntas e respostas e colocar lá no nosso Instagram, que é onde nós temos colocado bastante conteúdo relacionado à vida de oração e, inclusive, a todas essas aulas. Então, uma última pergunta, porque depois o Osébio nos conduzirá. Rapidamente para o pastor Natanael. Vemos em Atos que os cristãos se reuniam para orar, uma espécie de culto de oração. Durante a aula, o tema tratado endereçou mais especificamente a oração individual. Existe valor na oração em comunidade? O que eu perco quando deixo de participar de oração com irmãos? Ok, antes de tudo, só passar a referência certa para a minha outra fala. O texto é Isaías 56 a respeito do lavrador, desculpa, 28, e não 56, como eu disse, eu comprei. Então, Isaías 28, depois para quem quiser consultar com calma. Bom, de fato, o nosso curso explorou mais o conceito individual da oração. No entanto, quando nós olhamos tanto o Antigo como o Novo Testamento, nós vemos o interesse de Deus que o seu povo ore. No Antigo Testamento, especialmente na figura do templo, Isaías já nos dizia, e aí sim, em Isaías 56, que o templo de Deus seria a casa de oração. Jesus, no Novo Testamento, bate nos cambistas justamente porque eles a haviam transformado em um covil de ladrões, um local em que o seu povo deveria orar. Então, há uma intenção, uma inclinação de Deus para que o seu povo coletivamente ore a Ele. Agora, pega um pouco de tudo aquilo que a gente falou nesse curso a respeito da oração individual, como essa expressão de piedade, de comunhão, que é capaz de, entre aspas, na verdade, sem aspas, sintonizar, harmonizar o seu coração com o coração de Deus, de forma que a vontade de Deus progressivamente se torne a sua vontade. Agora você aplica isso à dinâmica coletiva da igreja e é o que a Escritura fala sobre comunhão. O que isso significa dizer? Significa dizer que, à medida que essa igreja ora, que essa igreja está intencionalmente envolvida em oração, essa igreja pode coletivamente explorar os interesses de Cristo
e coletivamente ganhar a perspectiva de Deus para a sua igreja, inclusive em uma expressão local, por os desafios de fé que aquela comunidade local tem. Em Atos, com frequência, nós vemos o povo orando por desafios específicos que aquela comunidade tinha. Inclusive envolvendo o jejum, como, por exemplo, aquela igreja precisa comissionar Paulo e Barnabé, e eles oram, jejuam com o corpo de Cristo para entender o que precisam fazer. Então, quando deixamos de participar disso, acho que essa é a coisa mais grave aqui. Quando uma igreja está coletivamente envolvida em oração e eu não me torno parte disso, eu me torno um elemento que fere a comunhão daquele corpo local e que não contribui para que aquela expressão local do corpo de Cristo adquira essa perspectiva e possa servir a Deus com excelência. Por trás disso, meus irmãos, ou além disso, nós poderíamos ainda explorar aqui o seu serviço à igreja, a expressão dos seus dons no contexto do corpo de Cristo, de que forma a nossa coletividade, o ajuste que o Espírito produz no corpo, usando a sua vida, a forma como você recebe essa ministração e se envolve na ministração a outros, tudo isso é perdido à medida que você não ora, que você não se envolve com a oração. Seja a oração no culto público, no nosso culto principal, no nosso envolvimento intencional no culto, ou até mesmo iniciativas gerais que desejam promover justamente essa vida de comunhão. Então, quando oramos juntos, assim como quando servimos juntos, essas são expressões muito poderosas da nossa vida em comunhão no contexto da igreja. Só lembrar, Jesus ensinou, Pai Nosso, não Pai meu. Não estou só, tem mais gente, preciso. Eu queria mencionar ainda o seguinte: será que quando eu não participo de uma reunião convocada para a oração da comunidade, eu entendo que eu sou igreja, o que é igreja, é a expectativa que Deus tem para a sua igreja? Então, como igreja, Deus nos fala, nós damos a Ele resposta em oração quando convocados para tal. Isso é extremamente importante. Obrigada. Lembrando, se você quiser vir, lembrando que nós temos um momento de oração no culto, nós temos a rede de intercessores. Se você não faz parte, quer fazer, pode também me mandar uma mensagem que encaminha para responsável, que é um grupo que se dispõe a orar por temas envolvendo toda a nossa comunidade. Nós temos as reuniões online em sua presença, que acontecem de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, com exceção de quarta. São 30 minutos, pontualmente, que nós temos a oportunidade, o privilégio de orarmos uns com os outros. E muitas vezes, para aqueles que não têm nem condição ou precisam ficar com a câmera fechada, participe como ouvinte. Temos casos de pessoas assim, tem sido um tempo abençoador. E por último, nós temos a EBA de oração, que acontece de tempos em tempos, a próxima é 26 de novembro, em que teremos toda a comunidade aqui, no templo da Escola Bíblica, reunidos para orar. Priorizem essa atividade, essa ação. Tá bom? Obrigada. José. Bom dia. É fato que nós tivemos uma grande oportunidade com esse curso de assimilar tantos conceitos, talvez endossar alguns que nós já tínhamos, ganhar novos conceitos, várias perspectivas sobre o que a palavra de Deus coloca no que diz respeito à oração, mas nada disso serve se nós não praticarmos. Então, a ideia é que você saia daqui entendendo o seu papel, entendendo o que o Senhor coloca nos vários aspectos, para que nós pratiquemos, porque Tiago nos diz que se nós não somos praticantes da palavra de Deus, somos apenas ouvintes, o que acontece? Nós enganamos a nós mesmos. Então nós vamos terminar esse curso orando. Aqui eu vou colocar 3 motivos, 4, na verdade, para que nós oremos. E aí eu queria que alguém orasse. Orar é adorar a Deus. O seguinte conceito eu quero que você tenha em mente: que nós possamos anelar pela sua presença, que possamos viver nos lembrando com temor e tremor, que não foi coisa corruptível que nos resgatou, mas o sangue do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo. Que após tanto que nós aprendemos aqui,
uma nova disposição surge, que é buscar a Deus com maior intensidade. Alguém pode orar por isso? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Te louvamos por tão grande obra salvadora, Senhor, que o Senhor concedeu a nós, fruto do Teu amor, fruto da Tua misericórdia. E Te louvamos, ó Pai, porque temos entendido a grandeza do resultado da vida prática dessa Tua obra em nosso favor. Pedimos que o Senhor nos encoraje, nos fortifique a estar testemunhando sempre e vivendo em conformidade com os Teus ensinos, para que possamos testemunhar de maneira mais adequada e honrar o Teu nome com o nosso vida. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma segunda oração, pensando que orar também é se submeter à vontade de Deus, para que o Senhor sonde os nossos corações, mas que Ele nos leve a nós mesmos sondarmos os nossos corações, para andarmos dignamente diante dEle. Para que o Senhor nos dê a disciplina do estudo, como vimos, da leitura da Sua palavra, sendo renovados em mente e revestidos do novo homem. Alguém que possa nos conduzir em oração? Obrigado, porque a Tua palavra é mais fiel, Senhor. Somos pecadores e dependentes de Ti. Que o Senhor possa nos dar transformando cada dia mais o nosso coração e emoção. Que o Senhor possa estar realizando nós, querer também nos aproximar de Ti, mas também, Senhor, possamos estar nos submetendo, Senhor, àquilo que aprendemos de Ti através da Tua palavra. Nós realmente nos necessitamos de Ti, que o Senhor possa fazer uma obra transformadora em nossas vidas, Senhor, todos os dias que nós reconhecemos que o Senhor é poderoso, orgânico conosco e dá, Senhor, o privilégio de aprender cada dia mais sobre Deus. Nós conseguimos obrigado por essa oportunidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Uma terceira oração. Orar é buscar em Deus a transformação para uma vida piedosa. Nós, como filhos de Deus, precisamos andar em piedade. E o grande modelo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Para que o Senhor nos permita a humildade. Uma humildade, inclusive, no que diz respeito à transformação, a abrir mão daqueles conceitos que a gente tem tão cravados à medida que nós olhamos para quem Deus é. Olhamos para nós mesmos, se o parâmetro é Cristo, que Ele nos dê a humildade de reconhecer, de dobrar os nossos joelhos, de nos curvarmos deliberadamente diante desse Deus. Orar para que estejamos comprometidos com o sacrifício inerente às responsabilidades individuais que nós temos, aquelas que o Senhor nos confiou na nossa ação no corpo, para que frutifiquemos e honremos a Deus, a começar pelos nossos lares e relacionamentos. Mais uma oração. Ao contemplar o Teu Evangelho, as Tuas boas novas de libertação do homem, sejamos de fato confrontados, Pai, do lado com o tamanho da nossa ofensa, com o tamanho do nosso pecado, com o fato de que nunca conseguiríamos chegar à Tua presença se não fosse pelo Teu intermédio. Do outro lado, também consideremos a dimensão do Teu amor, a dimensão desse ato, Senhor, que todos os dias, ao olharmos a condição de pecado que a gente dava para a oferta maravilhosa de amor, nós sejamos humilhados. Essa condição nos leve a depender de Ti, não de nós, a não olhar para qualquer tipo de mérito que a gente seja levado a encontrar nas nossas vidas, mas humildemente nos colocar debaixo da Tua mão. E que esse reconhecimento diário nos leve a seguir os Teus passos, nos sacrificando em todos os ambientes, nos nossos lares, Pai, sejamos dispostos a servir os nossos cônjuges, os nossos filhos, Pai, em todos os espaços onde estivermos, sejamos vistos como
serve de Deus que é poderoso, que vive e que quer resgatar a humanidade do seu lado. E no nome de Jesus, nosso libertador, a nossa rocha, nós oramos mais uma vez a Ti. Amém. E o último motivo tem a ver com o que foi falado ainda há pouco nas perguntas sobre o cantarmos, aliás, sobre o orarmos em comunidade. Eu gostaria, como alguém que é hoje responsável pelo louvor na igreja, que você não perdesse de vista que o louvor não é um momento para nós apreciarmos música. Não é um momento para a gente simplesmente ficar em pé, bater palmas ou apreciar. Não tem a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu gosto, com a música que eu espero. Mas tem a ver com a expressão de adoração a Deus. Nós vamos cantar uma música super conhecida por todos, que tem base no Salmo 48, que começa dizendo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Se você pensou assim, não aguento mais cantar essa canção, eis uma grande oportunidade para você se colocar diante de Deus. Focar nesta letra, se dirigindo a Ele. Mas não só isso, escuta as vozes dos irmãos, há uma só voz, há um só pensamento e há um só coração. Toda vez que você cantar, pense como corpo, estamos diante do nosso cabeça, que é Cristo Jesus, para lhe render glórias, louvor. Por isso eu quero convidar você a se juntar a mim em oração comunitária. Sobre toda a terra e céu, Senhor, nós louvamos o Teu nome juntos. Depois de tudo que ouvimos aqui, nos leve à condição de praticarmos, Senhor, a Tua palavra. Em todos os aspectos que envolvem oração, quebranta o nosso coração, Senhor. Quando precisarmos jejuar, nos leve a essa condição. Quando orarmos celebrando, Senhor, com gratidão, nos leve a essa condição. Quando orarmos cantando, Senhor, nos leve a essa condição, com o coração em Ti, Senhor, com o nosso entendimento em Ti, para que tão somente o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, seja visto em nós e através de nós. Porque é nessa condição, Senhor, de quando estamos em unidade, em um só pensamento, que o mundo crê que Tu enviaste Jesus Cristo, como nos afirma João, Senhor. Então, muito obrigado por este curso. Nos levou a considerar tantos aspectos, mas sem a prática de nada serve, Senhor. Ajude-nos, porque somos totalmente dependentes de Ti. Muito grato a Ti, Senhor, por esse tempo de comunhão e de aprendizado. Oro grato no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um excelente domingo. Que o Senhor os abençoe. De noite tem mais. E mais orações cantadas também.